A terceira temporada do Fórum Brasil, com o apoio do Sebrae, já começou e realiza diversos encontros nas principais cidades históricas de interesse cultural do país. Com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura e da Câmara Municipal, está realizando a Agenda Cidadã para a promoção do turismo histórico-cultural no centro de São Paulo. Afinal, São Paulo é uma das cidades mais antigas do Brasil. Aqui também começou o Brasil. Faça valer seu protagonismo e venha conosco nessa terceira temporada ajudar na recuperação de nosso patrimônio histórico. Fórum Brasil de Turismo Cultural, transformando o patrimônio histórico em ativo turístico cultural. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras às 8 horas da noite nos canais do Protagonismo Cidadão. Esta semana nós vamos tratar do painel de inovação e tecnologia, por isso que eu estou com o Alessandro Lopes aqui, nosso comentarista do painel. Produção, mostra o Alessandro, olha como ele está bonitão hoje. O Alessandro está menos feio, né? Menos feio do que normal hoje, né, Alessandro? Prazer em ter você aqui, Alessandro, mais uma vez. Hoje a Lúcia não está, sim, então eu vou apresentar a nossa convidada especial de hoje. Suspense, hein? Quem é a convidada? Alessandro, como é que vai? Tudo bem, muito obrigado a todos que estão aí ouvindo a gente de novo. Conta aí da nossa convidada, então. Bom, vamos apresentar a nossa convidada, importamos ela de Brasília, ela já participou na tela, mas a Cristiane Pereira veio de Brasília participar do evento no Parque Tecnológico, outras agendas, e a produção agora vai mostrar lá na tela a Cristiane Pereira, que é a presidente do Instituto Multiplicidade de Brasília. Cris, seja bem-vinda agora ao nosso estúdio aqui, um prazer ter você aqui no Protagonismo Regional. Eu que agradeço pelo convite e, apesar de você falar que o Instituto Multiplicidades é de Brasília, o Instituto Multiplicidades tem uma filial em Santos, né? Com sede dentro do Parque Tecnológico de Santos e atuando aqui na cidade de Santos e na Baixada Santista. Eu já me sinto até parte do Instituto. É isso aí. Em tantos projetos, o Alessandro também, a Cris deixou tantos amigos aqui, parceiros. Todo mundo faz parte do Instituto Multiplicidades. Todo mundo não, todos que são competentes, né, e comprometidos com, digamos assim, com os valores e os objetivos do Instituto. O tema de hoje, nós vamos falar sobre gargalos logísticos, soluções e inovação. Então é isso. Cris, essa foi uma pauta importante, né, no evento do Parque Tecnológico. Conta um pouquinho para a gente introduzir esse tema para quem nos acompanha, que é o painel de inovação, a questão dos principais projetos que estão sendo gestados e apresentados aí na relação do Multiplicidades com o Parque Tecnológico. Legal. Sérgio, a gente lá no Instituto Multiplicidades vem trabalhando e vamos lançar oficialmente um projeto chamado Ativações. Esse projeto Ativações ele tem como objetivo fazer uma interlocução Brasília-Santos, sendo que Santos nós temos o maior porto da América Latina. E Brasília nós temos um hub de aviação, o hub é a capital central do país, né? Então a gente vai tentar conversar sobre tecnologia e inovação nessas duas cidades, olhando para o Brasil, né, sobre logística. Então a gente vai lançar esse projeto, o projeto vai acontecer com a intervenção do Instituto Multiplicidades, do Parque Tecnológico Biotic em Brasília, do Parque Tecnológico de Santos e com a Fundação Senep do Porto de Santos. Legal. É isso.
o fato desses grandes complexos, né, o aeroporto de Brasília e o Porto de Santos estarem situados nesses territórios, aí é um dos grandes vetores, né, desse trabalho. É um dos grandes vetores desse trabalho e um desafio da gente pensar essa logística a partir desses 2 pontos, né? Então, falando em especial lá de Brasília, a gente tem um território que é na Bahia, que é Eduardo Magalhães, que é um polo produtor agrícola. Ele passa por Brasília para poder fazer o despejo do seu resultado, né, agrícola. E como é que isso é tratado? A gente sabe que tem muito desperdício. Como é que a gente vai pensar sobre isso dentro dessa rota, né? E a gente sabe que muito dessa produção vem para onde? Para Santos. Vem para Santos. Então, a gente vai imaginar um pouco sobre isso. A gente sabe que tem tecnologias que podem contribuir com isso, e a gente pode pensar em unir as cabeças pensantes, talvez, de Brasília e São Paulo, Santos, a desenvolver essas coisas boas e novidades aí para esse segmento, né, de mercado. Até porque não é nem uma pergunta, né? Vou só deixar no ar mesmo. Santos está passando por uma situação de aumento dessa logística, né? A gente está falando aí em terceira pista, a gente está falando em túnel, está falando em aeroporto, está falando em movimentação nesse Parque Valongo, mudando o terminal de passageiros, ou seja, vou ter mais navios parando ali, tanto na parte turística, automaticamente, a hora que ele se remaneja, aumenta a área de ocupação para mais silos e outras explorações. Então, realmente ter uma conexão entre quem já está vivendo isso, né, que é Brasília e outros, e Santos, faz total sentido, né? Não fica distante do que está sendo debatido. Como pergunta, Cris, como é que hoje esse grupo, ou se já começou a ver, enxerga a questão da malha ferroviária, nem a malha rodoviária, né? Porque a gente sabe que quanto mais para cima, as estradas vão piorando mesmo, né? Então, de repente, será que não é só a malha ferroviária que poderia facilitar todo esse lado mais verde, mais inovador? Sem sombra de dúvida. Eu acho que a malha ferroviária é um desafio. Quando Brasília foi criada, a primeira coisa que o Juscelino falou vamos abrir caminho, né, para o Planalto Central. Muitas malhas ferroviárias foram desenvolvidas e que hoje estão em desuso. O governo do Distrito Federal tem pensado muito sobre isso. O CODESE, que é uma instituição a qual eu faço parte, que é o Conselho de Desenvolvimento Sustentável Estratégico do Distrito Federal, ele tem trabalhado junto com a Infra-SA um plano para poder pensar essa questão da ferrovia, né? Ou não também. A gente vai ter que fazer um estudo sobre isso e a Infra-SA vai contribuir com isso. A gente está envolvido, né? Eu faço parte do CODESE e a gente está envolvido com isso, mas esse plano ainda está sendo estruturado, né, através do governo do Distrito Federal, a Infra-SA, que é uma instituição nacional do governo federal, e o CODESE. Então, a gente tem pensado sobre isso, mas eu acho que o projeto Ativações, ele quer trazer o jovem, o pesquisador, o universitário, a também pensar sobre isso, né? O que a gente pode trazer de novas tecnologias para ajudar nesse desenvolvimento, né? Às vezes, eu nem sei dizer agora de pronto, mas a gente precisa fazer todo mundo pensar sobre isso, né? E como é que a gente pode contribuir com esse desafio aí. Eu defendo muito, Sérgio, até pegando licença na pergunta, que faltam mais intermodais, na verdade, espaços dessa transição. Eu acho que cada região, em particular, tem o melhor sistema de transporte para aquela movimentação. Então, dizer, ferroviário é tudo de ponta a ponta, não concordo. Eu acho que criar pequenas áreas de transportes intermodais, usando navegação, enfim, entender melhor esse roteiro, eu acho que faz mais sentido do que achar uma solução única. Aí sim, concordo que esse pensamento universitário, que eles, quanto mais eles são estimulados a isso, mais soluções, e que a gente às vezes não está nem enxergando, e coisas práticas dali, da região, que pode funcionar tão bem quanto, né? O Walter Longo, eu vi uma entrevista dele esses dias,
que ele falava sobre a questão da inovação, como o pessoal enxerga inovação. Ele usa até uma frase interessante, que eu achei interessante, quando ele diz o seguinte, né, que o problema de muitas empresas não é fazer aquilo que é necessário, mas é fazer o que é necessário a mais do que o tempo necessário. Então, como o Alessandro falou agora há pouco, muitas vezes você cria um programa de inovação, mas ele é uma inovação até determinado ponto, ou então deixou de ser inovação em determinado ponto. Então, você ter essa capacidade de analisar o que é adequado para cada situação realmente é fundamental, né? A gente vai criando determinados paradigmas ou estigmatizando certas palavras e não consegue entender. E até em cima disso, Cris, eu queria que você pudesse falar dos principais focos desse programa Inovação. Ativação. Eu fiquei com a palavra inovação na cabeça. O ativação, ele deve ter alguns focos de atuação. Quais são os principais focos desse programa? Então, a gente, na verdade, vamos por partes. A gente está construindo isso nesse momento. Okay. Então, a gente vai lançar o projeto dia 30 de julho, com a presença do Eduardo Bittencourt, que é o presidente do Parque Tecnológico de Santos, lá em Brasília, com a presença do Gustavo, que é o presidente do Parque Biotic, também em Brasília. A gente vai fazer um evento de lançamento. Essa semana aí que a gente está vivendo, vai acontecer a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o Instituto Multiplicidades e a Fundação Senep. Legal. Né? Então, a Fundação Senep... Já está no forno, né? Já está aprovado, a gente vai fazer só o evento de assinatura. Então, assim, a Fundação Senep, por exemplo, tem como missão promover projetos e programas educacionais e de pesquisa e inovação para a comunidade portuária nacional. E não é só de Santos. Né? Então, a gente também tem que pensar sobre isso. E quando a gente fala de comunidade portuária, o Distrito Federal tem um porto seco. O Senep pode contribuir também com o desenvolvimento do porto seco no Distrito Federal. Então, e aí a gente tem esses 4 agentes acontecendo juntos, né? E a gente também está provocando um termo de cooperação ou um acordo de parceria entre os 2 parques tecnológicos, Biotic e Parque de Santos, né? Para que eles também fortaleçam esse elo, porque a gente acredita que dentro dos parques tecnológicos, eles promovendo esse input mesmo, aguçando, fazer com que o ecossistema pense sobre essas variadas coisas, é que a gente vai sair numa solução. Então, assim, as áreas mesmo, os segmentos, a gente está estruturando juntos. A gente está nesse momento finalizando as assinaturas dos termos de cooperação para que a gente possa criar os pilares e pensar juntos. Legal. Porque não adianta só o Instituto Multiplicidades trabalhar com isso ou pensar sozinho sobre isso com seus mestres e doutores, sendo que a gente tem esses outros entes e agentes protagonistas dentro desse setor que podem contribuir com essa construção. Mas a gente vai fazer o lançamento justamente para a gente provocar essa iniciativa o quanto antes. E o Senep é um parceiro fantástico, né? Porque ele é já uma referência, né? Ele é um centro de excelência portuária. Perfeito. Então, acho que ele soma, a gente sai um pouco da academia e vai para a prática. Ouvir o Senep, ouvir os profissionais que estão envolvidos no dia a dia, colabora com a academia, porque a gente vê muitas soluções, muitos projetos que são resolvidos na academia, mas que não tem esse olhar do dia a dia, né? De quem está ali na linha de frente com aquela dor, né? E acho que a tríade está perfeita, né? É parque tecnológico que vai mediar essa dor, é o Senep com a excelência e com o dia a dia deles ali, vocês no Multiplicidades tendo esse olhar mais humano, mais do todo, eu acho que, chance de dar certo, não tem nem o que falar, é total. Obrigada. Eu estava falando hoje com o Caio, e o Caio estava falando muito sobre as bolsas. O Caio é o presidente da Fundação Senep, né? E ele estava falando muito sobre as bolsas que o Senep está começando a disponibilizar para os pesquisadores. E aí eu falei para ele, Caio, a iniciativa do Senep de ter as bolsas para os pesquisadores é sensacional.
mas o pós-bolsa, o que nós vamos fazer com a pesquisa que foi desenvolvida por esses pesquisadores. Para não ficar na prateleira. Para não ficar na prateleira. Perfeito. E aí é que entra o Instituto Multiplicidades. O nosso objetivo, então, assim, dentro desse contexto, dessa parceria, é olhar para essas soluções e jogar elas dentro do mercado. Né? Porque essas instituições, elas vão ficar provocando ideias, ficar provocando pesquisas científicas, mas a pesquisa científica tem que chegar no mercado. E o Instituto Multiplicidades ele vem com isso, com essa pegada de olhar para essas soluções ou para essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas e como é que a gente coloca ela no mercado. Através de que caminho, né? E aí a gente tem vários, encomendas tecnológicas, o marco legal das startups, a gente tem uma série de ferramentas. E aí vai depender de cada solução mesmo, né? E a gente precisa provocar o mercado. Eu estou falando do governo, mas a gente também tem iniciativa privada. Sim. Quem da iniciativa privada que vai precisar dessas demandas? E quem é que pode oferecer isso para dentro do mercado? Então, é nisso que a gente vai triangular e o papel, acho que, de cada instituição. Quando você me pergunta ali as metas, mas eu falo, se a gente tem o papel de cada instituição dentro desse contexto, aí a gente vai vendo já quais são as áreas, né, e referências que a gente vai trabalhar. Nos programas eu faço algumas provocações e às vezes até os convidados ficam um pouco desconfortáveis porque alguns assuntos são um pouquinho, digamos assim, delicados. Né? Sim. E eu vou entrar num que é delicado, mas eu sempre falo para os convidados, se não quiser não responde, eu dou um sambareló e o pessoal percebe aí quando o convidado não quer responder. Mas eu sou um crítico do excesso de regulação do mercado brasileiro. E que acaba muitas vezes fazendo com que iniciativas como essa sejam natimortas. Porque vem lá, um criativo, ou um pesquisador, ou um empreendedor qualquer, ele vê uma dor, ele fala, caramba, vou criar aqui uma solução numa área. Só que aí a solução do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista, sei lá, da medicina, do ponto de vista, vamos pegar da logística, ela é criada. Aí ela cai numa armadilha chamada regulação. E a regulação, ela mata, ela asfixia a iniciativa empreendedora no Brasil. Ou pelo menos o excesso de regulação. E eu entendo que esses ecossistemas criados entre universidades, setor público, setor produtivo, também precisa olhar para a área de regulação. Você falou do marco legal das startups, eu acho importante. Poucas pessoas que vieram aqui, acho que estou para te falar que nenhuma das pessoas que estiveram aqui dominavam o assunto do marco legal das startups. Você vê como isso passa batido. As pessoas estão tão acostumadas culturalmente a olhar o governo criando solução para tudo, e o nosso slogan é o governo é você, que a gente não arregaça as mangas para criar solução para esses gargalos. A gente se habituou com o excesso de regulação. Eu costumo falar muito também da questão do financiamento, mas queria que você falasse primeiro do excesso de regulação, as iniciativas do Multiplicidades e os seus parceiros estão olhando para isso ou isso está passando ao lado? Como é que está? Eu achei sensacional a sua pergunta. Primeiro porque, como eu falei na hora que você estava me apresentando, o Instituto Multiplicidades ele tem a sua sede no Distrito Federal, dentro da Finatec, que é a fundação da UNB. Então, a gente fica fisicamente dentro da UNB, em Brasília, e a gente tem um escritório no Biotic, e aqui em Santos nós temos o escritório dentro do Parque Tecnológico de Santos. Mas Brasília é onde ficam as agências de regulação, é onde está a ANTAC, é onde está a NTT, né? A Anatel e várias outras, né? Então, o que a gente pode fazer, né, estando fisicamente lá? Trazer a interlocução dessas várias agências para também, num momento que o cara estiver fazendo a pesquisa, olha, isso aí pode bater. Então, o olhar do Instituto Multiplicidades, de novo, é mercado. Se é mercado e nós estamos próximos a talvez esse ponto que é problemático dentro de qualquer tipo de inovação que pode acontecer realmente um problema, a gente chama esses pares. Eu estou falando isso, eu falo que é um assunto delicado, porque, assim, que ninguém nos ouça aqui. Existem muitas regulamentações criadas para favorecer determinados interesses de grupos. Então, vamos lá, né? Existe. Ninguém está vendo isso, mas vamos falar só entre nós aqui. Então, atuar nisso, né, Cris, não é uma coisa de segunda...
digamos assim, não vamos dizer que é algo que trafega na periferia. Eu acho que é uma questão central, né? Olhar para isso. Ou pelo menos você provocar, né? Porque mínimo, assim, no mínimo provocar. Então, assim, eu acho que o papel do Instituto nesse sentido chama a ANTAC, chama a NTT, chama quem quer que seja, né, qual é a agência de regulação que vai estar nesse... A Anvisa, né? Quando a gente vai falar de logística para medicamentos, a gente vai ter que falar com a Anvisa. E aí, traz eles para conversar, né? E documenta isso. E aí que entra o Instituto. E ele que faz essa... A gente vai tentar fazer essa provocação. Perfeito. Porque a nossa missão é levar a solução para o mercado, né? Esse é o principal mote da participação do Instituto Multiplicidades nesse contexto. A gente quer identificar inovações, identificar pesquisas científicas e levá-las para o mercado, né? E aí a gente está trabalhando esse segmento, esse recorte, que é a logística do país. E aí dentro dessa burocracia que o Sérgio comenta, então, até um desdobramento desse grupo, né? A hora que fazer, até induzir não seria a palavra correta, mas direcionar um possível projeto de lei, alguma coisa, para que isso expandisse, né? Não ficasse tão restrito, né? Até nesse ponto, Brasília também favorece, né? Porque estamos ali próximo do Congresso Nacional, então essa interlocução também com as autoridades favorece também. Mas, Sérgio, quer ver uma coisa que você falou que ia falar depois, mas eu já vou te provocar, que é o financiamento. O TCU, ele elaborou um manual sobre encomenda tecnológica, marco legal das startups. Ele ensina nesse manual como eu, que sou startup, posso vender para o governo, e ele ensina o governo, ou seja, os vários ministérios e secretarias, como comprar. Isso foi altamente difundido, está lá, o manual está disponível. Só que você visita um Tribunal de Contas do Distrito Federal, de São Paulo, seja uma controladoria municipal ou controladoria estadual, ninguém conhece isso. Então, sobre isso, eu sou testemunha, posso te falar que eu apresentei essa proposta em alguns lugares da condição de consultor e é rechaçado instantaneamente. Não, isso aqui não vai passar. Pois é. É impressionante. O cara, mas tá ali, é lei. É lei. Paulo, tá aqui, eu já escrevi os artigos da lei. Mas é assim, parece que é uma aversão do sistema, ele vomita aquilo ali. Eu não vejo como aversão, Sérgio. Eu vou te dizer o seguinte, porque a nossa mais desconhecimento e medo. Porque quando a gente fala do gestor público, o gestor... Mudou a palavra, mas na prática... O gestor público, quando o gestor público, ele está ali, a entidade, né, servidor público, mas é o CPF do cara. Sim. Então, quando aí aparece lá com um projeto de startup, vamos fazer a contratação direta através do Marco Legal das Startups. O projeto vale 1 milhão. Eu vou ter que assinar esse 1 milhãozinho aqui. E se, né? E se o que vai embora é a casa do cara, do servidor público? Isso está amarrado. Então, isso está tudo amarrado. Então, o medo do servidor público é grande. Vamos lá. O que o Instituto Multiplicidades tem feito em relação a isso? A gente tem procurado, por exemplo, TCDF, Tribunal de Contas do Distrito Federal. Tribunal de Contas, você já ouviu falar do manual do TCU para esse tipo de coisa? Pô, nunca tinha visto. Pois está aqui, o manual. Vamos fazer o seguinte, vamos estudar sobre eles e vamos talvez, porque dentro dos tribunais tem as escolas de contas, né? As escolas de contas, elas podem ter a missão de ensinar os servidores públicos sobre aquela temática. E aí a gente tem feito essa provocação, né? Aqui em São Paulo também, eu faço parte da Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia, dentro da Alesp. Então, a gente tem falado muito também sobre isso, para levar esse conhecimento para as controladorias e tribunais de contas. Porque, gente... Existe a lei, o que falta é o conhecimento e a segurança. Não é segurança jurídica, a segurança jurídica nós temos, porque a lei está lá. É uma confiança, é uma confiança a mais do servidor, né? Então, a gente precisa passar essa confiança para o servidor. E como é que passa? Eu acho que o Tribunal de Contas, a Controladoria do Estado ou do município, tendo conhecimento disso
e falando, olha, eu tenho conhecimento, o cara já abaixa um pouco mais a guarda, porque o que acontece é o medo de colocar caneta e aprovar aquele projeto, sendo que ele pode ser denunciado e responder processo e passar por um constrangimento, porque é muito ruim, às vezes, né? E a gente está aqui dentro de uma casa que é uma mídia, mas a mídia ela vai em cima na hora da denúncia. Mas na hora que a coisa é consertada, a mídia não conserta. Não volta. Pô, o medo do cara de passar por essa situação. Então, acho que a gente tem que trabalhar na diminuição desse medo do servidor público. E aí, como é que a gente trabalha? É trazendo as entidades ou os órgãos que são responsáveis por fazer a denúncia, Ministério Público, Controladoria, Tribunal de Contas, a conhecer também da matéria e dar um pouco de credibilidade àquela lei ou àquela instituição. Acho que você tocou no ponto-chave, assim, não falando da área específica aqui de logística, mas a gente já debateu isso aqui em outras áreas. Estou falando de inovação de uma forma geral. De inovação num todo. Mas o que acontece? Existem dispositivos, existe ferramenta, existe lei, mas não é de conhecimento geral. Ou fica em pequenos grupos, como você falou, que fica com desconfiança, e fazer isso chegar ou através de um canal de mídia como esse, ou em palestras e painéis, e mesmo assim, palestras e painéis, você fala e as pessoas olham para você com aquela carinha de interrogação, né? Você está acostumada a estar lá na frente do palco, eu estou acostumado, a gente olha, parece que a gente está falando, sei lá para quem, a pessoa olha e fala, o que está acontecendo? O que é isso que ela está falando? Aonde está isso que nunca chegou para mim? Eu acho que um grande desafio que tem tanto o Instituto quanto essa área é se aproximar cada vez mais dos empreendedores, dos jovens, de que eles entendam que isso é factível, que isso está lá, né, e dá para usar. Seguindo de financiamento, não tem só os marcos legais, né? Aí a gente pode pensar também na iniciativa privada. A gente tem lei do bem, lei de informática, a própria lei Rouanet. Aí você fala assim, mas lei Rouanet é para cultura. A gente está falando de ciência e tecnologia, mas se a gente fala de game é tecnologia e game se enquadra na lei Rouanet. E como é que a gente trabalha isso, né? Então a gente precisa entender as ferramentas que a gente tem na mão e como captar. E da onde a gente capta lei do bem, lei de informática, lei Rouanet, lei do esporte? Aonde a gente capta? Nas empresas. As empresas, elas deduzem o imposto, né? E esse valor que ela deduziu do imposto é incentivado dentro de um projeto. Então, a gente precisa também difundir esses mecanismos para a sociedade, para quem está envolvido com ciência, tecnologia e inovação, né? Bom, ainda dentro dessa questão do financiamento, dos recursos, quando a gente fala de empreender ou ambiente de negócios mais adequado, a gente tem chamado muita atenção aqui nos programas, Cristiane, que a cultura do empreendedorismo no Brasil também ainda está bastante atrelada a essa visão da burocracia, né? As pessoas elas acabam tentando encontrar atalhos para viabilizar o seu negócio. Fica aquela sensação de que a cultura negocial no Brasil ela está muito relacionada a, vamos usar uma palavra mais adequada aqui, a ganância. Quando isso deveria ser uma cultura natural para as pessoas. Todo mundo que cria um negócio precisa ter lucro para sustentar esse negócio. Pelo menos é o que eu sinto, não sei se eu estou exagerando. Você está certíssimo. Então, de repente, quando a gente fala em criar ecossistemas de negócio, todo mundo fica olhando para aquilo como se fosse sei lá, o que está falando o quê? Que palavra é essa, né? Que vira uma abstração, e não é. O ambiente de negócio é as pessoas apresentarem um produto, uma solução que interessa a uma outra ponta, e esse fluxo de oferta e demanda gera um ecossistema saudável de negócios. O Multiplicidades também olha para isso, o teu instituto também está olhando para a formação dessa cultura de troca de negócio, de mercado, para que as pessoas tenham um pouquinho mais de disposição, de coragem para apreender e colaborar para construir no Brasil um cenário mais atrativo para novos negócios? Sem sombra de dúvidas. Vamos lá. Toda vez que a gente fala de dinheiro, né,
parece que aparece o capeta. Todo mundo fala, dinheiro é coisa do demônio. Não é, velho. O dinheiro, na Bíblia, já tá né, lá. tá dizendo o seguinte, é uma ferramenta de dar e receber. Ele representa uma riqueza, não Ele é a representa, riqueza em si. exatamente, ele representa a riqueza. É o que você produz, na verdade. Exato. Eu estou te dando o meu serviço e você está me pagando, me dando uma contrapartida daquele serviço prestado, né? Ou seja, você me entregou uma riqueza e eu estou te devolvendo uma outra riqueza. A riqueza que você precisa. Exatamente. Então, o dinheiro é uma situação de dar e receber. Perfeito. Ele é uma coisa de Deus e não do diabo, né? Eu fui criada com inteligência para gerar riqueza. Mais inteligência e riqueza. A árvore suga da terra o néctar, né? E entrega o fruto. Entrega o então, fruto. A natureza já ensina Já a gente ensina isso. E aí, quando a gente vai falar de empreendedorismo, logo vai falar, mas o empresário é ladrão, o empresário... Não é, maluco. Então, a gente precisa passar isso. E aí, a gente tem várias ferramentas. Vamos lá. O Instituto Multiplicidades, dentro vamos dizer, da linha de inovação, a gente tem, do caminho inovador, a gente tem várias etapas, né? Então, a gente tem a etapa de ideação, que é onde o cara não sabe nem que ele sabe empreender ou que ele tem ideia, mas ele é provocado. Num hackathon, vem participar aqui do hackathon, a gente vai te dar um desafio e você pensa aí, que tipo de solução a gente pode descobrir nesse negócio? Beleza. Aí o cara tem uma ideia. Dessa ideia, ele tem que ir para o mercado, ou ele tem que ser melhorado, aí ele vai para um processo de incubação. O que é esse processo de incubação? Ele precisa ter um contador, ele precisa saber que ele precisa pagar a conta, né? Porque às vezes o empreendedor, ele começa a vou abrir minha loja, aí ele acha que é só abrir a loja. Esquece que tem que pagar aluguel, tem que pagar contador, tem que, né, abastecer o comércio. Então, a incubação, ela serve para você dar essa roupagem de negócios. É a gestação mesmo. A gestação do negócio. Aí, beleza, passei pela incubação, então eu tive uma ideia massa, eu já sei empreender, vamos acelerar. O que é acelerar? Jogar no mercado, arrumar dinheiro, ser vendido, né? Nessas etapas, ele pode cair no tal falam do Vale da Morte, sim, até ir para coisa. A gente, no Instituto, a gente não queria atuar em toda a esteira, mas hoje a gente tem atuado em boa parte da esteira. Então, a gente faz hackathons e provoca ideações. A gente depois incuba para ensinar o cara a dar sustentabilidade àquela ideia que ele teve. E a gente queria ter várias e várias aceleradoras que a gente pudesse pegar esse povo e jogar para dentro dela. E o Parque Tecnológico, aí vamos lá, o Parque Tecnológico, ele vai ter todas as instituições que trabalham dentro dessa esteira, dentro desse parque. Então, quando a gente volta a falar do projeto Ativação, ter esses dois parques tecnológicos, Biotic e Parque Tecnológico de Santos atuando, vai ser importantíssimo, porque eles vão trazer esses outros players... E vão trocar entre eles. Que vão trocar entre eles e vão ajudar a desenvolver essas ideias e esses players que ficam dentro do Parque Tecnológico vão ajudar também dentro do projeto, cada um dentro da sua competência. Então, eu acho que é isso. Então, voltando lá, é o dar e receber. Eu gerei uma ideia aqui num processo de ideação, eu quero dar para alguém isso aí, e alguém que dê continuidade e assista até que alguém vire um unicórnio e seja rico para sempre, né? Então, é isso. E a gente quer estar atuando nisso sempre, né? Nada de falar que dinheiro é coisa do diabo, dinheiro é coisa de Deus e é coisa de um fluxo de dar e receber, né? Eu acho que nesse sentido era muito importante que as empresas também tenham uma consciência mais clara de quanto é importante elas estarem envolvidas na manutenção dessas estruturas, né? Porque ela recorrer a um parque para uma solução de uma dor, de um gargalo da sua produção, é algo louvável, importante, natural que aconteça.
Mas é importante contribuir antes até mesmo que a dor apareça, né? Você fazer um trabalho de investimento nesse tipo de estrutura. Como é que está isso? O Parque Tecnológico em Santos, lá o Biotic, que você falou em Brasília, tem tido uma participação das empresas. É uma contribuição importante, né, Cristiane? Eu tenho visto muitos empreendedores que têm tido sucesso voltando para passar o seu conhecimento para quem está começando. Isso faz criar esse ecossistema mais acolhedor, né? É óbvio, ainda não é uma regra, mas a gente já enxerga alguns empreendedores que, poxa, despontaram, aí fala assim, pô, eu despontei, não tinha nem ajuda, mas agora eu posso ajudar. E aí ele volta, e aí ele vai dar palestras, né? Ele vai contribuir com o conhecimento que ele tenha, e aí você vai criando um caldo nobre dentro desse ecossistema para fazer com que existam ajudas mútuas. O próprio empreendedor que já cresceu, ele pode enxergar uma ideia que está nascendo que seja complementar ao que ele já tinha. E ele engolir ou comprar ou complementar, né, ser parceiro daquela ideia nascente. Então, eu acho que isso é um fluxo. Eu acho que os parques têm como missão promover esse fluxo, instigar que esses participantes, aí não só academia, incubadoras, aceleradoras, mas o próprio empreendedor traga, né, o retorno para o ecossistema e acolha. Eu acho que o acolhimento é a palavra mais interessante aí para esse processo. E aí falando da nossa área aqui, um pouco, Alessandro, que é a questão da cidade inteligente. A cidade inteligente, ela precisa ser inclusiva, ela precisa ser diversa, ela precisa ser justa e ela precisa ser economicamente fértil. E o economicamente fértil, ele vem a partir desse desenvolvimento de novas ideias e novas empresas, porque aí você habita locais que estão abandonados, né? Então, quando você tem uma loja abandonada, é porque não tem fluxo comercial. Você vai criando novas ideias, vai criando novas... Você vai dando oportunidade para que elas possam atingir aquele objetivo de ter... Porque todo empresário sonha em ter sua lojinha, né? Vai ser aquela coisa, eu quero ter minha lojinha, estacionar meu carro na frente, entrar... Mas isso já não cabe, né? Mas existe uma cidade Exatamente. que está aí e a gente precisa provocar isso. E como usar esses espaços, né? Então, eu vejo aqui em Santos, existe, por exemplo, a diminuição do imposto, né? Uhum. Então, você já tem isso implementado na lei municipal. Tem alguns incentivos. Tem imposto, tem ITBI, tem algumas coisas para quem está instalado na poligonal do Parque Tecnológico. Isso já existe aqui em Santos. Então, isso é ferramenta, né, e aí, do município de tentar incentivar esse tipo de coisa, né? É que muitas vezes, assim, você falou bem, assim, Santos tem uma situação, eles fizeram ali um trecho, né, de uma das ruas onde passa o VLT. Você passa hoje, claro que não está liberado ainda o VLT, mas o comerciante já sentiu falta de parar o carro dele. Exatamente, você usou o exemplo correto. Ele não entendeu que aquela passagem daquele veículo de mobilidade é para levar mais público até ele. Sim. Né? E uma das coisas que a gente comentou é assim, será que também o teu tipo de comércio, o que ele precisa moldar? Então, o inovar, ele vai de tudo, vai de tecnologia a ações simples, né? De realmente a orientação ou mudar o olhar sobre aquele serviço que você presta, né? Que público é esse que está te consumindo agora? E se não está te consumindo, por que ele não está te consumindo? Então, a gente está, nesse momento, aí é um projeto lá de Brasília, mas quem sabe a gente faça com que ele chegue aqui também em Santos. Mas a gente tem um projeto lá em Brasília que se chama Hackacity Guará, Multirão Cidade Inteligente. Guará é um bairro do Distrito Federal. É porque Brasília é diferente dos outros estados, né? A gente é um grande estado que não tem município. Aí tem as RAs, que é a região administrativa, que seriam os bairros. Então, o Guará é um bairro, é um município que tem 140 mil habitantes. A gente pegou o recorte desse bairro e está tentando implementar a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. E, nesse momento, no dia 20 e 21 de julho, nós vamos fazer
um grande evento lá no Guará, com um hackathon. Para quê? Para buscar soluções para ajudar o comércio do Guará. Então, o que um jovem, o que um universitário pode trazer de inovação para ajudar aquele cabeleireiro, aquele barbeiro, aquele verdureiro, aquela padaria do bairro a vender mais? Perfeito. Né? Um exemplo de uma solução que me deram lá quando eu lancei esse desafio. Imagina você ter um aplicativo ou usar uma rede social com grupos onde as padarias daquele bairro informem a hora que sai o pão quentinho. E aí você vai poder escolher, vai se programar para escolher aonde você vai comprar seu pão quentinho. E aí as pessoas vão comprar o pão quentinho da padaria do seu bairro e não trazer o pão quentinho ou o pão já friozinho no trajeto, porque aí vai chegar friozinho em casa. Né? Então isso é uma solução que ajuda o bairro, o comércio do bairro a se desenvolver. E o outro desafio que a gente vai lançar no hackathon lá do Guará é como diminuir o lixo da cidade. Né? Porque a gente tem muito lixo. Esse é um desafio. Esse é outro grande desafio, né? Que são o que fazer com esse lixo. E aí a gente vai provocar também. Então são esses dois desafios que a gente vai lançar no próximo dia 20 e 21. Então a gente vai tentar ajudar o comércio local e vai tentar também diminuir o lixo da cidade de alguma forma. Essa questão do resíduo realmente é algo também que me incomoda. Ao mesmo tempo incomoda, fascina, porque a gente está jogando dinheiro fora, né? Eu acho que jogar dinheiro fora é até pouco. A gente está também desperdiçando recursos. Boa parte do resíduo produzido hoje é recurso para energia, recurso para reaproveitamento, para reciclagem, enfim. A gente tem aí mais uns 15 minutos, eu acho que dá para a gente falar ainda, Cris, para quem está acompanhando, falar sempre de futuro. Eu acho que é bom no final do programa, indo para a reta final, a gente colocar algumas coisas para o futuro. A gente falou um pouquinho aqui falamos sobre excesso de regulamentação, das dificuldades de a gente conseguir acessar recurso. Não falamos sobre taxa de juros, porque esse é um assunto que vai sair muito do foco, mas eu acho que nós podemos, quando a gente fala de futuro, começar a pensar até nessa articulação dos parques tecnológicos que você falou agora, essa relação do Parque Tecnológico de Santos com Brasília, quantos nós temos no Brasil e qual é a possibilidade da gente criar uma rede nacional de parques tecnológicos para que não haja uma disputa, não haja um canibalismo, né, entre essas regiões do país, mas cada um possa cooperar com o outro, explorando cada vez mais e melhor o potencial econômico de cada região. Porque quando a gente entende potenciais econômicos, vocações econômicas, né, a gente consegue direcionar os esforços. E aí você estabelece uma relação comercial interna muito mais saudável e sustentável. Como é que está essa visão de futuro de vocês? E se o Multiplicidades, que tem um nome bastante, digamos assim, sugestivo para isso, também está olhando para esse tipo de estratégia? Vou te dar uma boa notícia. O Eduardo está indo para Brasília, dia 30, para ele participar da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas ele participa aqui em São Paulo, ele, Eduardo, como presidente do Parque Tecnológico de Santos, ele participa de um grupo que se chama... são todas os... Eu não lembro agora o nome, me desculpem, mas é o grupo que congrega todos os parques tecnológicos de São Paulo. Sim. E o Eduardo foi escolhido para representar esse grupo em Brasília na Conferência Nacional. Olha que legal. Ou seja, o Parque Tecnológico de Santos, com seu presidente, foi o escolhido para representar os parques de São Paulo na Conferência Nacional lá no Distrito Federal. Então, isso já existe, né? Existem associações, mas eu acho que o que está sendo mais bonito aqui em São Paulo, em especial, foi essa união dos parques. Isso já está acontecendo, foi natural dos próprios parques se unirem, foi orgânico, e eles têm um grupo de trabalho, eles se reúnem periodicamente, eles fazem reuniões, um visita o outro para ver as melhores práticas, e estão pensando, por exemplo, imagina que você tenha que comprar, porque todo parque tem custos de compra, né?
Imagina você unir a compra de todos os parques junto, você diminui preço. Então, tudo isso está sendo pensado nesse grupo. E aí eu parabenizo o Eduardo pelo protagonismo, porque Sim. o Eduardo ele tem sido um menino que, desde que ele assumiu o parque, ele tem trazido bons resultados e ele tem trazido protagonismo para Santos. Ele é um apaixonado, né? Ele é um apaixonado por inovação e tecnologia. E ele abraçou essa causa, né? E ele tem, quer dizer, esse protagonismo. O Parque de Santos, há bem pouco tempo atrás, apesar dele já ter 20 anos, ele nem era reconhecido em São Paulo como um Sim. parque tecnológico. Aí você vê o Parque Tecnológico de Campinas, de Sorocaba, São José dos Campos, que já tem um protagonismo maior, abrir a oportunidade para que o Parque de Santos seja o representante de todos os parques na Conferência Nacional de Tecnologia. Então, isso eu achei sensacional e quero parabenizar aqui publicamente Sim. o Eduardo sobre isso. Muito bom. Porque é muito legal mesmo. Muito bom. E agora, recentemente, a questão de 2 semanas, né, foi anunciado aí, estou falando 2 semanas porque o nosso programa está gravado e está indo ao ar, se eu não me engano, na semana do dia 10, do dia 11 de julho. E anunciaram mais uma iniciativa, que é um centro de pesquisa em mobilidade, né, que tem tudo a ver com esse trabalho aí que vocês estão desenvolvendo, que é a área de logística. A logística e a mobilidade são co-irmãos, né, nessa área. Então, muita coisa pode ser aproveitada para aprimorar o trabalho do nosso CCO, enfim, e compartilhar com essa rede nacional de parques tecnológicos que você está falando. Né? Perfeito. E volto a dizer, né, ficar atentos às oportunidades de editais que ficam abertos. FINEP tem edital de mobilidade aberta, a gente tem uma série de oportunidades em aberto, a gente só tem que estar atentos a essas oportunidades. Está preparado para isso, preparado para isso. Bom, eu acho que a gente abordou um monte de coisa interessante aqui, já bagunçou bastante aí a cabeça de quem está ouvindo. Dentro desse plano de mobilidade, dentro dessa parte de cidades inteligentes que a gente está falando, Cris, uma das coisas que incomoda ainda, isso a mim principalmente, rótulos. Você já viu como algumas áreas estão sendo muito assim marcadas? Olha, isso aqui é um parque inclusivo. Dentro do que a gente defende, né, de que é de todos, eu acho que não cabe alguns rótulos, né? Então, Santos está cometendo algumas falhas nisso, de ter essa direção. Mas Santos tem um olhar muito legal, que ele está olhando para o morador de morro, para o morador de áreas afastadas. Ele está levando o que, em tese, só teria na praia, também para essas outras áreas. E Brasília, como é que tá? Porque Brasília a gente ouve muito lá do pessoal de Ceilândia, de não sei o quê. Eles também têm já esse olhar ou ainda não? Então, é o que eu falei. O próprio Hackacity Guará é um exemplo de iniciativa que a gente não está fazendo no plano piloto. Tá. Né? Então, é óbvio que como uma grande cidade, uma capital, né, e a capital federal, o núcleo, que é ali o plano piloto, seja mais pesado nas dinâmicas de iniciativa. Mas a gente já tem muitas coisas acontecendo. Na Ceilândia, a gente tem o RUAS, que é um grupo que é uma entidade, é uma OSC, que já desenvolve lá trabalhos de impacto social. Né? Lá no Guará a gente tem o movimento do Instituto Multiplicidades. Enfim, eu acho que isso está sendo natural porque está sendo cobrado pela própria sociedade. Né? A Agenda 2030 está aí e tá olhando por todos. A gente tem que cumprir. E eu acho que é um movimento natural, é óbvio. Eu acho que já demorado, que nós estamos em 2024, a Agenda 2030 está aí. 6 aninhos aí, 5 aninhos, vai, o 24 já foi mas eu acho que todo mundo está fazendo o seu papel, de alguma forma. E a relação com outros países, como é que vocês estão enxergando, né? Os chineses fizeram essa lição de casa, os indianos fizeram. Perfeito. Mandaram boa parte dos seus estudantes para fora, conhecer novas tecnologias, trouxeram muita coisa para os seus países e criaram coisas novas. Tem alguma coisa no radar nesse sentido de fazer intercâmbio internacional para também fortalecer a área de indústria e inovação no Brasil? O que eu vejo muito Bom, Brasília é mais natural, porque a gente está lá com um monte de... Todas as embaixadas ficam ali, a ONU fica ali, né? Então, e a gente...
é muito próximo, né? Israel, outro dia, fez um evento dentro da Embaixada de Israel para poder apresentar suas soluções e nós brasileiros, poder apresentar soluções para eles. Então, isso, lá em Brasília, eu acho que é um pouco mais natural, mas eu vejo muito a ação do SEBRAE nisso, né? O SEBRAE, ele cria missões internacionais e nacionais para que haja essa interlocução. Então, isso acontece. O Web Summit, ano passado mesmo, ano passado, novembro do ano passado, nós fomos para o Web Summit, eu fui lá de Brasília e o pessoal de São Paulo foi também, o SEBRAE ajudou nessa questão de participar de missões internacionais, mas é óbvio, cada vez mais a gente tem que provocar. Mas o que adianta? Aí, de novo, Tostines é fresquinho porque vende mais, eu adoro fazer sempre esse comparativo. Sim. Acho que a gente precisa ter mais soluções, a gente precisa ter mais corpo dentro do ecossistema, trazer mais soluções inovadoras para a gente também não passar vergonha, né? Então, vamos melhorar o nosso aqui dentro, vamos criar mais... Fazer mais lição de casa, mais lição, né? De casa, e aí a gente vai. Mas tem, sim, várias iniciativas acontecendo, né, aqui em Santos. Eu venho acompanhando isso aí de perto. Nessa relação com Brasília e os projetos e o olhar para o aeroporto de Brasília, a expectativa é criar soluções que aperfeiçoem também o funcionamento dos aeroportos no país, ou não tem nada a ver com essa pretensão, esse... pode vir a ter, né? De novo, a gente não chegou nesse recorte. Mas para pensar. Eu fui pegar meu voo para vir aqui de Brasília. Eu sou um crítico contumaz do funcionamento dos aeroportos no Brasil. Então, me dá paura só de pensar. E eu fui comprar passagem, não tinha passagem para Congonhas, agora estão mandando tudo para Guarulhos e para Viracopos. Imagina Campinas, né? E aí eu vinha para... Eles querem que a gente vá para Campinas para depois ir para Santos. Eles não sabem qual é o trajeto do cliente. Né? Então... isso eu achei muito doido. Outra coisa que está acontecendo muito nos aeroportos é que a gente agora não viaja mais com mala. Mulher, né? Sim, é um sofrimento para mulher. Gente, é um sofrimento para mulher, porque a mulher tem que trazer sapato, cabelinho tem que lavar, creminho. Tem uma mala só para sapato e cosmético. Mas tem que despachar. Ou melhor, uma para cosmético e uma para Então, o cosmético, eu acho que no meu caso, é uma coisa que me dói, que me faz falta. E aí, gente, é muito doido. Você tem que trazer uma malinha minúscula. E o fundo do avião? O que está sendo feito com ele? Então, você me fez a pergunta sobre o projeto, né, de logística. O que está sendo feito com o fundo do avião? Né? Eu acho que eles estão se preparando para trabalhar, para otimizar e fazer transporte de carga. Fazer misto? Fazer um misto das coisas. Vai ter o passageiro, barateia a passagem do passageiro, mas aproveita o translado e levaria, de repente, mercadorias. Mercadorias, exatamente. Pode ser. Se não existe essa ideia, essa intenção, é ideia inteligente. Tá dentro. Não, acho que já está previsto, né? Até porque não é possível. A gente poder viajar. Imagina, todo mundo antigamente viajava com as malonas, agora todo mundo é com a malinha. Para não pagar taxa. E o bagageiro. Exatamente. O bagageiro está vazio de todos os aviões. Então, isso é uma das coisas que a gente, sim, tem no nosso radar dentro do projeto para pensar. E, de certa forma, tem uma relação direta com a economia, com o próprio turismo. Sim. Porque eu ia falar alguma coisa de turismo, mas tem pouco tempo para falar. Mas queria que você falasse um pouquinho, porque também a questão logística, ela impacta o turismo, né? Quando a gente começa a pensar nesses hubs nacionais e internacionais, com as conexões que podem ser feitas. A gente aqui toca um projeto chamado Fórum Brasil de Turismo Cultural e a gente está, acho que até o vídeo de abertura do nosso programa fala disso. E tivemos contato com a Embratur no mês passado, foi uma delegação da Embratur, veio para São Paulo e dialogou muito conosco. Essa questão das embaixadas que você falou, nos convidaram para uma reunião lá com as embaixadas para tratar disso. Nós vamos fazer uma etapa em Portugal do Fórum Brasil para conversar sobre isso. Então, um tempo que nós temos de final aqui, eu queria que você pudesse também falar um pouquinho sobre o impacto desse trabalho no turismo. O que vocês estão olhando, se isso possivelmente, você já falou que não tem o escopo definido, mas se a questão do turismo também é uma prioridade para esse trabalho. Então, naquele estudo que eu comentei, que o CODESE, né, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do Distrito Federal, está fazendo junto com a Infra SA, e com a Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal,
tem sido pensado na malha ferroviária híbrida, né? Levando passageiro e carga. Justamente pensando sobre isso. A gente tem um problema, eu falando um pouco dessa dinâmica do Distrito Federal. O Distrito Federal é um quadradinho no meio do Goiás, né? O Goiás grandão, quadradinho no meio de Goiás. Então, a gente precisa pensar nessa estrutura de transporte também entre... porque ao redor de Brasília, nós temos a RIDE, Rede Integrada de Desenvolvimento Econômico, que seria a metrópole. Só que como é que faz uma metrópole do Distrito Federal com municípios de Goiás? Então, né, mas essa galera que mora ali, ele consome o Distrito Federal em várias coisas, né, escola, saúde, né, mas também traz mão de obra, né, os garçons, as serventes, todo mundo está ali naquela região. E isso tem que ser pensado nessa mobilidade, como é que a gente traz isso. Uma outra coisa é o transporte igual São Paulo, Rio de Janeiro, de ter um trem que leve São Paulo, Rio de Janeiro rápido, também tem se pensado muito um Brasília-Goiânia, que são as duas capitais ali de 200 quilômetros, mas que tem um foco de desenvolvimento econômico forte em turismo. Ali estão sendo criados vários resorts no caminho, tem um grande shopping, que é um outlet, que está ali naquela região. Então caberia criar esse eixo. Exatamente. Se não tem mobilidade, você não tem desenvolvimento. Na verdade, ontem eu fui na operação do Aquático em São Paulo, eu não tinha ido. A gente acompanha sempre pela televisão, via a produção do barco aqui. Depois que o barco foi para São Paulo, eu não tive oportunidade. E ontem eu fui para lá, na represa Bines, e andei no barco. E é impressionante, assim, primeiro você chega no local, você vê que a represa é muito bonita, ela está num lugar muito afastado de São Paulo, é um lugar considerado como periferia, só que já está se transformando numa atração turística, porque você vai andar no barco, você parece que está num avião, ele não se mexe, põe um copo d'água, a água não mexe. E isso, você está falando de navegação. O potencial para você ter ali restaurantes, ali, enfim, áreas, a própria estação pode virar uma estrutura onde as pessoas podem fazer compra, ir no salão de beleza, almoçar, jantar, enfim, lanchar cafeterias. Legal. E quem vai promover isso? A mobilidade. Sim, sem sombra de dúvida. Então, ou seja, mobilidade, logística, isso digamos assim, é a matriz de todo o desenvolvimento, né? Se você falar em desenvolver a Lua ou Marte, você precisa de mobilidade para chegar lá. Sim. Mas, enfim, muito importante isso, viu, Cris? Eu espero que o teu trabalho lá, o trabalho do Instituto, junto com o Eduardo Bittencourt, um abraço para o Eduardo, que já vem aqui também, veio várias vezes aqui no nosso programa, possa continuar aí se expandindo e isso entregue os resultados que todo mundo espera. Porque há muita crítica sobre o trabalho de inovação, o pessoal acha que é fumaça, mas eu sei que não é fumaça, é um trabalho sério, mas que precisa de tempo, né, para poder gerar seus resultados, seus frutos. Em média, um parque tecnológico para se desenvolver, ele precisa de 20 anos, né? Mas para se desenvolver com o trabalho, igual está sendo feito agora. Né? Então, o trabalho do Eduardo não tem nem 2 anos. Não tem nem 2 anos, exatamente. Então, acho que a gente está começando, acho que está num bom caminho aqui em Santos. Né? Existe união entre os vários players que estão aí. Ontem eu vi lá, estava lotado o auditório no lançamento da área de mobilidade da CET. Então, eu acho que é isso, a gente está num bom caminho e o Instituto Multiplicidades, a gente já tem um contrato aí com o parque, que é um acordo de cooperação técnica que a gente executa a gente não tem ainda investimento financeiro, mas a gente vem realizando o trabalho mensal junto ao parque. Inclusive, quem quiser acompanhar, tem relatórios que eu entrego mensalmente do que é realizado por parque, então pode ser auditado. Quem quiser ver, está lá, entregue mensalmente um relatório para o Parque Tecnológico do trabalho que é desenvolvido pelo Instituto em benefício do parque. Então, eu acho que é isso. A gente está começando, temos várias ideias e, se Deus quiser, vamos ser prósperos, né, nesse desafio. Excelente. Nosso tempo já esgotou, então quero agradecer a Cristiane Pereira,
Produção, vamos colocar ela na tela. Cristiane Pereira, que é a presidente do Instituto Multiplicidades, lá em Brasília, que estava com o filial aqui também em Santos, no nosso Parque Tecnológico. Cris, muito obrigado. Espero ter você em breve novamente aqui no estúdio. Ou até mesmo, quem sabe, pela tela, pelo vídeo. É isso, da última vez eu participei pela tela, né? Muito obrigada a vocês, né, pela oportunidade de estar aqui. Quero estar, sim, várias outras vezes. Vamos falar, acho que a gente tem muitos temas. Sim. Falar sobre fomento, falar sobre... Aí tem verticais, né? Falar sobre o turismo náutico. Você manda a pauta e a gente obedece. É isso. Vamos lá. Obrigada a vocês. Obrigado, Alessandro. Alessandro Lopes, nosso comentarista da área de inovação e tecnologia também. Ale, obrigado. Obrigado, Sérgio. Posso fazer que nem a Lúcia? Só fechar com uma frase? Feche com um livro, se você quiser. Um livro dá uma frase. O futuro pertence àqueles que estão preparados para ele hoje. Malcolm X. Maravilha. Então, todo mundo deve estar perguntando cadê a Lúcia. A Lúcia está nos seus compromissos hoje, dando aula na Eubiose, mas ligadinha conosco aqui. E você também, ligadinho conosco, obrigado pela participação. Lembre-se sempre de seguir a nossa programação, comentar, compartilhar, curtir, porque você sabe que no Protagonismo Cidadão é assim, aqui o governo é você. Até a próxima semana. Bora. Bonitinho, acho legal.